Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A gente começa a edição de hoje com a morte da Rainha Elizabeth II. A saúde da rainha já preocupava os médicos desde outubro do ano passado, quando ela ficou internada para fazer exames. Morreu aos 96 anos a Rainha Elizabeth II. Ela ficou 7 décadas no trono e teve o reinado mais longo da história do Reino Unido. O anúncio da morte foi feito pelos canais oficiais da família real britânica, em redes sociais, e rapidamente gerou comoção em todo o mundo, como não poderia deixar de ser. A monarca estava em sua residência de férias, o castelo de Balmoral, na Escócia. O que se sabe sobre os problemas de saúde que a rainha enfrentava? E qual o legado de Elizabeth II? E também outra dúvida, o que acontece com a família real britânica a partir de agora? O 15 Minutos de hoje conversa com o professor de Relações Internacionais da SPM e também da Belas Artes, Demétrios Pereira. Demétrios, bem-vindo ao podcast. Um prazer te receber aqui para falar de um assunto tão importante, uma cobertura que marca o último século, com certeza. Olá, Camila. Obrigado pelo convite. Professor, vamos abrir aqui o podcast, essa discussão, falando um pouco do reinado da Rainha Elizabeth II, que ocupou o trono por mais de 70 anos, foi a monarca mais longeva da história do Reino Unido. Vamos entender a trajetória dela até chegar ao trono britânico. Ela nasceu no dia 21 de abril de 1926, em Londres, mas ela não estava na linha sucessória da família real britânica desde que nasceu. O tio dela renunciou à coroa, o pai dela assumiu como rei da Grã-Bretanha e aí ela ficou na linha de sucessão. Aos 26 anos, ela assume ali o trono e ela mesma diz, né, já falou em entrevistas, que ela não estava preparada para o tamanho da responsabilidade. Teve que abrir mão muito da vida pessoal e a gente acompanhou isso em muitos momentos da vida da rainha e em detrimento ao trono, a responsabilidade de ser a chefe, né, e um exemplo para o povo britânico e para o mundo. Queria que você comentasse tudo isso. Bom, ela realmente, né, foi a monarca mais longeva do Reino Unido, superou a Rainha Vitória, que havia sido, né, a rainha mais longeva na era vitoriana, que foi o auge dos britânicos aí nas relações internacionais, um período conhecido também como Pax Britânica. Porém, a Elizabeth ela consegue superar, né, essa marca, com mais de 70 anos de reinado e acompanhando grandes transformações, né, internacionais e conseguindo também fazer com que a monarquia se aproximasse muito mais do povo, né? Ela, apesar de, né, ser bastante séria, né, levar o cargo com muita seriedade, ela também aproximou a monarquia do povo britânico. Então, ela deixa um legado bastante forte, né? Muita gente lá no Reino Unido, a única rainha que eles conheceram foi ela. Então, agora que vem o Charles, então, para eles é muito marcante essa morte, né? Então, ela deixa, assim, um legado bastante marcante. É o final de uma era cheia de tradição, né? E como a própria primeira-ministra recém-impossada pela rainha Elizabeth II, a Liz Truss, ela ressaltou a dignidade e a graça do reinado da Elizabeth II. E é isso mesmo, né? A popularidade dela, ela teve altos e baixos ao longo desses anos, até porque ela entra como rainha da Inglaterra logo no final da Segunda Guerra Mundial, teve grandes desafios ao longo desses anos todos. Teve o episódio da separação ali do Charles com a princesa Diana e depois ela recupera isso, né? E esse reinado tem uma coisa muito peculiar que é a transmissão, essa coisa de transmitir o dia a dia da família real, a própria cerimônia de coroação da rainha, o casamento da rainha Elizabeth, o primeiro pronunciamento que ela fez ali como rainha mesmo. Então o povo se sente muito próximo, claro, à rainha Elizabeth e à família real também, né? Sim, é verdade. Algumas pessoas estão chamando essa de uma nova era elisabetana, né? Então teve a era elisabetana da Elizabeth I, né, há muito tempo, e agora da Elizabeth II. Então foi uma nova era na história britânica, então é um marco histórico, né? A morte da Rainha Elizabeth, porque realmente marca o que eles estão chamando dessa nova era elisabetana, né? E uma rainha muito querida pelo povo, é claro que, como você bem colocou, sofreu altos e baixos, né? Então sofreu muito, né, na época da separação do Charles, também depois a morte da princesa Diana, mas ela recuperou, né, esse carisma, então ela, né, teve um carisma muito grande e recuperou aquele brilho da família real,
né, que ficou um pouco manchado com problemas familiares, né? Mas ela realmente colocava os interesses da coroa acima até mesmo dos seus interesses pessoais, né? Sempre defendendo o Reino Unido acima até mesmo da sua família. Me chamou muito a atenção o pronunciamento da Liz Truss, que ela diz, claro, que o povo está entristecido com a morte da rainha, mas que é hora de celebrar a vida de serviço de Elizabeth II, que ela deixa um grande legado. Ela participou, inclusive, de processos muito importantes, apesar de não ter cargo, né? Não é um cargo político, é muito mais uma chefe de Estado que olha para os problemas internacionais e tem uma coisa mais ativa nesse sentido, mas ela teve uma participação importante na independência de colônias como a África e a Ásia, e até chegar aos tempos modernos, né? Com contas no Twitter e também no Instagram. Quer dizer, a Rainha Elizabeth ela foi se modernizando ao longo do tempo e também tem um grande legado sobre a Inglaterra moderna que a gente vê hoje. Sim, a rainha realmente ela se modernizou ao longo do tempo, né? Ela foi acompanhando essas mudanças. Ela também foi abrindo mão, talvez, né, das suas colônias. O Império Britânico deixou de existir durante o seu reinado, né? Agora, as ex-colônias e algumas, inclusive, se transformando em repúblicas, né? E ela é rainha não só, né, do Reino Unido, como ela é rainha de países como o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia, que são países soberanos, independentes, porém mantiveram a Elizabeth como rainha, né, no cargo, né? Mantiveram a monarquia, e aí Elizabeth era rainha também desses países todos, né? Eu estou falando bastante desse pronunciamento da primeira-ministra Liz Truss porque me chamou muito a atenção, né? Ela mesma oficializa ali o príncipe Charles como rei Charles III, né? Primeiro pronunciamento oficial ali, e ela acaba o discurso dela falando: Deus salve o rei. Até é estranho a gente ouvir não falar rainha, né? Então a gente vai ter que se acostumar com a ideia de o rei Charles III assumir esse posto. Quais são os desafios dele e você acha que ele consegue? Ele foi uma figura muito impopular, principalmente com a história da princesa Diana, a separação e atrás do grande amor da vida dele, que agora passa a ser a rainha consorte, a Camila Parker. O que você acha de desafio dele? Você acha que ele é capaz de conquistar a simpatia do povo como a Elizabeth conquistou? Esse é um momento muito delicado aí para a monarquia, né? Essa transmissão da rainha agora para o novo rei Charles, né? A Liz Truss tem esse papel de conduzir um pouco isso, né? Mas ela é a primeira-ministra que acabou de entrar no cargo, aí faz 2 dias. E a monarquia é o sinal da estabilidade britânica, né? Então, quando pela Elizabeth passaram aí 15 primeiros ministros. Então, é delicado quando há essa morte, né, em que gera um pouco de instabilidade passar o cargo para o novo rei. Mas os britânicos vão se acostumar com Deus salve o rei, né, God save the king, porque depois do Charles vai vir outro rei, né, porque depois ainda tem o William, depois ainda tem o George, que são todos, né, homens. Então, provavelmente vai ser Deus salve o rei por um tempo bastante longo, talvez até maior do que o reinado da Rainha Elizabeth. O rei Charles, apesar de não ter assumido até os 73 anos de idade, ele assume experiente a coroa britânica e também tem como desafio renovar a imagem da monarquia, né? O príncipe William sempre foi mais popular que ele, chegava-se a cogitar ali há um tempo atrás, quando o príncipe William casou, que ele poderia assumir no lugar do príncipe Charles, que poderia renunciar sem mesmo assumir a coroa britânica. Isso não aconteceu. De qualquer forma, essa experiência do príncipe Charles, ou melhor, do rei Charles III, pode ajudar neste momento? O que esperar do discurso dele amanhã? Olha, o Charles já se manifestou, né, que está muito triste com a morte da mãe, já como rei, né, então automaticamente ele herda o título de rei Charles III, e como você falou, né, ele é muito experiente, ele já trabalha há muito tempo no lugar da rainha, né, a rainha foi envelhecendo e foi realmente passando muitas funções para ele, então ele como príncipe de Gales, né, ele foi o rei que, aliás, o príncipe que mais esperou, né, ascender ao trono, então ele acompanhou, né, durante toda a vida dele, né, a família real, então
ele sabe muito bem como funciona a coroa, né? Agora cabe a ele saber como conduzir, né? Então, uma coisa era ele olhar como talvez um sucessor, agora é um condutor. Então, isso que é um desafio para ele, mas ao mesmo tempo é a pessoa mais indicada, porque é a pessoa que, né, deveria estar ali desde o começo. São tutores que preparam os príncipes para um dia assumir a realeza, a coroa. E não foi diferente com o príncipe Charles, né? Ele sofreu bastante também com isso, ele teve que abdicar do grande amor da sua vida, que agora chega a ser a rainha consorte. E a Camila sempre foi a sombra da Diana, né? Mas tem uma história de amor ali entre os dois. Pode ser que ela também desempenhe uma posição importante ali e dê um apoio necessário que ele precisa, neste momento, para ganhar o povo britânico. Sim, a Camila ocupa ali um cargo importante, né? Até agora ela era a duquesa da Cornualha e passa a ser a rainha consorte, né? Então, a própria Elizabeth resistiu um pouco ao casamento e também que ela se tornasse rainha, mas, né, recentemente ela tinha declarado que teria orgulho que a nova rainha seja a Camila, né, mas não rainha, né, realmente chefe de estado, mas uma rainha consorte. Então cabe sim a ela dar esse apoio, assim como o Duque de Edimburgo, né, que era o príncipe consorte, que faleceu antes da rainha, dava muito apoio para a rainha Elizabeth. Então tem esse papel sim da rainha consorte dar esse apoio, né? Claro que ela sofreu essa rejeição muito grande no início, mas talvez o tempo tenha curado um pouco das feridas, né? Claro que ainda há um pouco de rejeição a ela, né? Porque ela não é mãe do próximo rei, mas ela deve exercer esse papel, sim, de apoiar o novo rei. No último ano, a gente viu a saúde da rainha dar sinais de enfraquecimento, né? Ela teve Covid em fevereiro, aí depois ela teve problemas de mobilidade, foi forçada a cancelar ou reduzir alguns eventos, e que a Rainha Elizabeth sempre esteve muito presente, fez questão de participar de tudo, se manteve ativa nas atribuições de rainha. O que se sabe sobre o estado de saúde da rainha, professor? Olha, o que preocupava mais era o próprio envelhecimento mesmo, né? Uma pessoa com 96 anos, não é de esperar que ela trabalhe até os 96 anos, né? Então, acho que a maioria, aliás, quase, 90% da população mundial não trabalha até os 96 anos, né? Então, ela trabalhou até a morte, né? Então, é incrível essa vida que ela teve, né? Se dedicar ao trono britânico até essa idade tão avançada. Então, a velhice, é claro que desencadeava uma série de doenças, né? Ela resistiu, né, bravamente à Covid, mas, claro, tinha esses problemas de mobilidade. Foi realmente, para muitos, uma surpresa essa morte dela, porque ela não demonstrava uma doença clara que pudesse, né, levar ela à morte. Ela tinha recém-empossado, né, a primeira-ministra, anteontem, inclusive teve atos posteriores, né? Ontem ela mandou uma carta de felicitação ao Brasil pelos 200 anos de independência. Então, realmente, ela era uma rainha muito ativa, apesar da idade avançada. Então, pegou muita gente de surpresa, sim. Aquela imagem dela empossando a Liz Truss, né? Ela parecia mais enfraquecida, claro, já de bengala, mas a gente não imaginava que seria a última imagem que a gente ia ver da rainha com vida. Agora, eu também queria lembrar aqui um discurso, eu não sei se você viu, aos 21 anos, a rainha faz aquele compromisso, né, num pronunciamento com o povo britânico, de que trabalharia até morrer, e foi assim que ela levou, é impressionante, ela deixa um legado imenso e já deixa saudade, e por essa proximidade, né, que a família real desenvolveu a partir dos anos 1953, 57, com a chegada de televisão, com as transmissões, o mundo sente a morte da Rainha Elizabeth II hoje. Essa promessa que ela fez, né, ela é muito famosa, né, prometo trabalhar até a morte, né, para os meus súditos. Então, realmente, ela seguiu exatamente o que ela prometeu naquele discurso que ficou muito conhecido, né? Então, ecoou por toda a Commonwealth, né, que são os países aí da comunidade britânica, e ela realmente seguiu isso, né? E realmente impressiona muito uma pessoa trabalhar até essa idade, né? E realmente cumpriu com as suas funções até essa idade, né? Então, existem muitos casos de monarcas que abdicam, né, do trono antes disso, mas ela seguiu uma tradição britânica, né, dos reis geralmente trabalharem até a morte.
O 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu agradeço muitíssimo a participação do professor de Relações Internacionais da SPM, Demetrios Pereira. Demetrios, muito obrigada. Até uma próxima. Obrigado você. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até mais!